Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Chegou a hora de estudar, vamos lá? E nós vamos dar continuidade no livro de português, lá na página 244 das atividades complementares. Então, abra seu livro, pegue seu material e vamos começar. E na última aula, nós estávamos falando da letrinha C, né? Que nós podemos usar ela com cedilha ou sem cedilha. E ainda que a letrinha C pode representar diferentes sons. Por exemplo, ela pode ter o som de S se ela estiver antes das vogais E e I, como exemplo ali na palavra cedo, cimento e cigarra. É o C com E ou o C com I, porém com som de S. Ou ela pode representar também o som da letra K, se ela estiver antes de A, O ou U. Como exemplo, nós temos aí 3 palavrinhas: cantar, comer e cuidar. Então, o C está antes do A, antes do O e antes do U. E neste caso, ela tem o som da letra K. Fica cantar, comer, cuidar. E ainda nós aprendemos que se quisermos o som de S antes de A, de O e de U, o que mesmo que nós devemos fazer? Muito bem! Nós devemos utilizar a cedilha. E nesse caso nós temos como exemplo as palavras peça, poço e açúcar. Vocês viram que aqui o C também está antes da letra A, da letra O e da letra U. Só que nesse caso, ele está com um sonzinho de S. Então, o que aconteceu ali para ele ter esse som? Muito bem, foi colocado a cedilha. E ainda aprendemos que nós nunca devemos iniciar uma palavra com C cedilha. E agora que vocês já relembraram que nós estávamos estudando, nós vamos lá para a página 244 do livro de português. No exercício 3. Use as sílabas a seguir para formar 3 palavras com C e 3 com si. Então, vocês têm aí várias sílabas e vocês irão formar aí 3 palavras com C e 3 palavras com si. Por exemplo, aí vocês conseguem formar, pegar a sílaba si, a sílaba men e a sílaba to, que irá formar cimento. E com a sílaba C, nós podemos formar, a tia vai formar uma aqui com vocês, tá bom? A sílaba C, a sílaba go e a sílaba nha, que irá formar cegonha. E agora é com vocês. Vocês poderão procurar aí mais 2 palavras com C e mais 2 palavras com si. Agora, página 245. Exercício 4. Escolha as palavras adequadas para completar o texto e atribuir sentido a ele. E aí, tem um texto e vocês vão usar as palavrinhas que estão entre parênteses para completar esse texto. Só que aí, nesses parênteses, tem palavrinhas que combinam com o texto, né, que dá sentido ao texto, e tem palavrinhas que não dá sentido ao texto. Então, vamos analisar quais delas devemos usar? Vamos fazer a leitura em voz alta para nós entendermos aí o sentido do texto. Vivi uma aventura muito emocionante ou muito entediante? Então, você vai analisar. Aí, nesse caso, vivi uma aventura muito bem, muito emocionante. Entrei em um simulador para ver como seria um dinossauro vivo. Foi empolgante ou foi desanimador? Isso aí! Então, você vai colocar a palavra adequada aí nessa lacuna, tá bom? Vocês vão completando as lacunas. Foi
Empolgante, muito bem. Agora é com vocês, os demais a tia não vai dar a resposta. Então, os bichos caçavam ou os bichos ignoravam? Outros bichos e encostavam ou desviavam? A cara bem perto ou para longe da gente? Nota 10 ou nota 0? Então, vocês vão completar esse texto para dar sentido a ele. Lembrando que ele viveu uma aventura emocionante, não é? Então, tem que ser palavras aí que completem corretamente esse texto. Vocês vão copiar nesses espaços essas palavras que dão sentido, tá bom? E na página 246, no exercício 5, diz assim: reescreva o texto em seu caderno usando as palavras que não foram escolhidas e observe se o texto permanece com sentido. Então, vocês vão colocar lá no caderno de português, vai escrever o cabeçalho, SEDES, dia 30 de junho de 2020, vai pular uma linha e vai escrever o texto. E depois que vocês escreverem o texto, façam a leitura em voz alta e veja se ele permaneceu com um sentido. Eu acredito que não, não é? Vai ficar com sentido contrário, muito bem. Agora, dando continuidade lá no exercício 6, diz assim: reescreva as frases a seguir utilizando os sinônimos das palavras marcadas. Faça adaptações se precisar. E aí nós temos, na letra A, os dinossauros habitaram a Terra em tempos passados. Então, ali a palavra assinalada é a palavra passados. Então, nós vamos trocar por sinônimos, ou seja, por palavras parecidas. Então, como que pode ficar essa frase? Os dinossauros habitaram a Terra em tempos passados. É a mesma coisa aqui? Antigos, muito bem. Os dinossauros habitaram a Terra em tempos antigos. Isso mesmo. B. Os dinossauros habitavam o ar, a terra e as águas. Então, a palavrinha que nós devemos trocar é a palavra habitavam. Então, pensa aí, qual é o sinônimo, ou seja, qual é a palavra que tem o mesmo sentido que a palavra habitavam? Então, vamos fazer essa frase, formar essa frase com um sinônimo? Então, nós podemos colocar assim: os dinossauros viviam, ou então moravam, né? Porque sinônimo de habitar é viver ou morar. Então, pode ser: os dinossauros viviam no ar, na terra e nas águas. C. Cientistas dizem que um meteoro atingiu a Terra e provocou a extinção desses animais gigantes. Ou seja, aí tem duas palavras para nós trocarmos por sinônimos. A palavra cientista, sinônimo de cientista pode ser o quê? Muito bem, pode ser estudiosos, pesquisadores. E sinônimos de gigantes? Gigante é a mesma coisa aqui, enorme, é grande. Então, vamos ver como irá ficar essa frase. Pode ser: estudiosos dizem que um meteoro atingiu a Terra e provocou a extinção desses animais tão grandes, ou destes animais enormes, tanto de um jeito quanto do outro está correto, tá bom? E agora a letra D, vocês irão realizar sozinhos. Quero ver se vocês entenderam direitinho. Então lá, eu adoraria ver um dinossauro em carne e osso. Então, vocês vão trocar adoraria pelo sinônimo. Adoraria é a mesma coisa que
Ah, vocês acertaram. Então, agora vocês vão escrever aí no livro e mandar para a tia corrigir, tá bom? E para encerrarmos nossa aula de hoje, nós vamos para a página 247. Exercício 7. Encontre e circule no caça-palavras os sinônimos das palavras. E aí vocês vão encontrar os sinônimos da palavra aroma, da palavra fim, esperto, correto, depois, residir e ancião. Aí a tia vai mostrar uma aqui para vocês entenderem. Se está pedindo para achar o sinônimo, então significa que não vai estar escrito aroma lá no caça-palavras. Aroma é a mesma coisa que cheiro, muito bem. E aqui no cantinho do lado esquerdo tem a palavra cheiro na vertical. Começa lá, ó, C-H-E-I-R-O, cheiro. Então, você vai encontrar o sinônimo. Então, aroma, mesma coisa que cheiro. Fim, mesma coisa que... Muito bem. Então, vocês vão encontrar aí os sinônimos. E por hoje nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma boa tarde e um abençoado dia.